Bom, seu nome e sua profissão, por favor. Meu nome é Rafael Amaral, eu sou servidor público, trabalho no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que você veio fazer aqui hoje, Rafael? Olha, eu vim aqui para acompanhar a manifestação das pessoas e para também pedir uma pauta muito que é minha e que de um grupo de pessoas com quem eu tenho um alinhamento. Né? Mas também não é a única manifestação que eu vim, que eu fui na manifestação do dia 13 em São Paulo para verificar também o que as pessoas de São Paulo estavam pensando. E o que você achou de lá? Eu voltei assustado, muito assustado. Eu fui todo bonitinho com a camisa do Brasil para participar mesmo, para ver para sentir, me infiltrar ali dentro. E eu fiquei assustado porque algumas pessoas, um grupo muito pequeno, tinham uma pauta com a qual eu até concordo. Eram pessoas que tinham uma razão de ser, elas estavam falando coisas coerentes. Mas a maior parte das pessoas que estavam lá tinham pautas muito agressivas e pautas muito perigosas. Um grupo específico estava pedindo a intervenção das Forças Armadas e eu me lembro que eles estavam divulgando um balãozinho, eles estavam entregando um balãozinho para as pessoas, escrito SOS Forças Armadas. E minha prima e eu que estávamos conversando com algumas pessoas, a gente perguntou para mais de 15 pessoas se elas sabiam o que significava aquele balãozinho. E para nossa surpresa não teve nenhuma pessoa das que a gente conversou que sabia o significado daquilo. Quando a gente falava para elas, olha, você sabia que isso significa que você está a favor de uma intervenção militar? Elas ficavam surpresas e falavam, nossa, eu não sabia que eu estava segurando um balão que significava isso. Então, assim, eu comecei a entender que muito daquilo ali, as pessoas estavam sendo levadas pelo aquilo que viam na mídia, meio que a ideia do Maria vai com as outras, mas que nem sempre elas estavam tão conscientes daquilo que elas mesmas estavam reivindicando, né? E assim, um espetáculo midiático enorme, uma estrutura que faz o carnaval ficar com inveja. E hoje, qual foi a sua impressão aqui? Olha, eu enxerguei, né? Eu cheguei bastante tarde aqui, mas eu enxerguei uma manifestação muito mais diversa. Eu vi grupos muito mais diversos, de pessoas idosas, pessoas de várias cores, de vários níveis sociais, coisas que eu não observei na passeata do dia 13. Você tinha na passeata do dia 13 pessoas negras e pessoas pardas, em sua maior parte, trabalhando, vendendo as coisas para quem estava participando da manifestação, que eram em sua maioria pessoas um pouco mais velhas e brancas. Aqui eu vejo que tem uma diversidade, então eu acredito que essa, apesar de menor, muito menor do que a que eu vi lá em São Paulo, ela é mais representativa, porque ela tem pessoas diversas pedindo coisas diversas também, mas eu sei, são mais grupos, é isso que eu sinto aqui. O que mais que eu percebo é que não é uma pauta somente a favor do governo. Você tem pessoas como eu que não necessariamente estão defendendo o governo, não a presidenta, ou o Lula, ou o PT, mas estão defendendo uma ideia de democracia. Que goste eu ou não da presidente Dilma, eu tenho que entender que ela foi eleita pelo voto popular, pela maioria, e é assim que a democracia funciona. Se você não quer aquele governo, você espera as próximas eleições, e no caso é em 2018. Então, o que a gente tem que fazer é que esse governo ande, que ele faça aquilo, reivindique, né, que seja investigado também, claro, obviamente, mas que ele trabalhe em prol do povo, como todo governo tem que trabalhar. Não é sucatear o governo, não é ficar nessa guerra que não contribui com o país. Ela só é uma guerra por poder, pelos dois lados, inclusive. Então, eu acho que aqui também eu consegui encontrar pessoas que muita gente, obviamente, pró-Lula, pró-PT, muito bacana, mas não é o meu caso. O meu caso eu sou a favor da democracia, e uma quebra, uma ruptura nesse movimento democrático que a gente tem, eu acho que ela é bastante perigosa, né? Você falou sobre esperar as próximas eleições, né, para votar e, se for o caso, retirar o governante com o qual você não se alinha. Mas você não acha que as manifestações são legítimas? As pessoas irem para as ruas, um movimento legítimo? Legítimas as manifestações são, felizmente. Felizmente elas são legítimas porque nós estamos ainda, por não sei por quanto tempo, num Estado democrático de direito. Então, eu acho que as pessoas têm todo o direito de ir para a rua, gritar contra o governante e tudo mais. O que não pode acontecer é o tipo de agressividade que a gente está vendo, em que as pessoas não estão preocupadas com a ideia.
Elas não estão preocupadas com com o debate político, elas estão preocupadas em provar um ponto. Então eu decidi que eu sou PT, então eu sou PT e eu vou defender cegamente o PT. Eu decidi que eu sou PSDB, então eu vou defender cegamente o PSDB. E isso não é uma coisa saudável no ambiente democrático. Porque o ambiente democrático pressupõe as pessoas discutirem, exporem as suas opiniões, exporem as suas ideias e ouvirem. E é um momento em que, apesar de legítimos, eu não estou vendo as pessoas ouvirem, elas estão só falando. E isso eu acho que é problemático. Mas as manifestações são legítimas, todas elas. O que é que você acha sobre as investigações em curso sobre o Lula nesse momento? Eu acho que toda investigação é necessária, independente de quem é. Também acho que independente do cargo da pessoa, ela tem que ser punida, mas tem que ser punida, investigada, mas isso tudo tem dentro dos trâmites legais. Eu não posso querer que tratar de forma privilegiada ninguém, mas eu também não posso ferir determinados princípios em nome de interesses escusos. No caso específico do Lula, o que está acontecendo, eu acho que ele tem que ser investigado, sim. Eu acho que a Operação Lava Jato ela começou muito bem, interessante o que ela estava fazendo, só que eu acho que ela nesse ponto está se perdendo quando um único juiz, ele começa a tomar umas medidas que são claramente partidárias. Ele começa a ferir alguns princípios constitucionais, ele começa a expor, né? Como é que você faz uma gravação que é prova judicial? Como é que você autoriza uma gravação e no dia seguinte você expõe aquilo para a imprensa? Ora, se aquilo é prova judicial, aquilo tem que constar nos autos, aquilo tem que ser levado ao contraditório. E um dos pilares do direito é o contraditório. Então eu não posso, no sistema jurídico, no nosso Estado democrático de direito, condenar alguém antes da pessoa passar pelo devido processo. Eu não posso atropelar isso, independente de qual partido, de qual cor, de qual condição social. Então, nesse momento, eu observo uma Lava Jato mais ou menos comprometida, porque seus agentes não estão respeitando a ideia da operação e estão colocando nessa operação uma vontade partidária que não é do juiz natural, não é uma coisa que tem que pertencer ao juiz. O juiz, independente da hierarquia, ele tem que ser um indivíduo isento. E uma coisa que me assustou muito foi declarações que eu ouvi do Sérgio Moro dizendo que o povo tem que apoiar, o povo tem que ir na rua para defender a Lava Jato. Não! Nós temos que ter instituições que sejam fortes e que trabalhem em nome da justiça. A justiça ela não depende do povo. A justiça ela não é eleitoreira. O executivo e o legislativo sim, mas o judiciário, em tese, ele é meritocrático e ele é não eleitoreiro porque ele tem que ser imparcial, ele não depende da vontade do povo. Ele é a aplicação daquilo que é a lei, ele é a aplicação daquilo que são os princípios da nossa república. Bom, você falou sobre o papel do judiciário e o papel da mídia nesse momento, como você avalia? Olha, eu acho que uma coisa, eu espero que os brasileiros tenham entendido, que é a questão de que a mídia não é isenta de opinião. Porque antes eu imagino que havia uma ficção sobre a ideia da mídia ser isenta. Então aquilo que eu lia na revista Veja é correto porque aquilo é o fato. Hoje eu espero que, dada essa polarização, as pessoas tenham percebido que não. Que você pode ser de ultradireita, mas você tem que reconhecer que o canal que você está lendo, a notícia que você está lendo, também é de ultradireita. Ela não é isenta, ela não é a dona da verdade. Como você também pode ser de ultra-esquerda e entender que determinados veículos, determinadas comunicações também são de esquerda. Então, o que eu vejo sobre o papel da mídia, é que eu espero que tenha ficado claro para as pessoas hoje, é que há um posicionamento. Isso é uma coisa. Agora, sobre o papel da atuação de alguns grupos de comunicação, como é o caso da Rede Globo, eu acho lamentável, porque é uma empresa que está simplesmente trazendo um desserviço à sociedade. Ao invés de mostrar as coisas, esperar que dá o tempo para que as causas se maturem, para que as informações sejam colocadas de uma forma mais coerente, ela coloca no discurso jornalístico dela, desde o primeiro momento em que a programação vai ao ar, até o último programa, até o último jornal, um verdadeiro bombardeio. E eu acho isso muito problemático, porque, tudo bem, eu entendo que ela tem uma intenção, ela tem uma agenda, mas ela também é uma concessão pública, ela tem que ter o mínimo que seja,
de respeito com as pessoas que estão assistindo aquilo. Então eu acho que uma mídia que se preza, uma mídia decente, ela dá espaço para o contraditório também, assim como o direito. E nesse caso, especialmente a Rede Globo, não há espaço para o contraditório. Se ele existe, é talvez em alguma madrugada da sua programação, um momento em que as pessoas que podem ouvir e ver aquilo ali não estão assistindo. Então eu acho que ela mostra a sua cara e ela presta um serviço, porque ela está levando o país para um caminho muito drástico, quando as pessoas são confrontadas com informações muito superficiais, sobre as quais elas acreditam ter uma opinião racional e perfeita, e elas começam a reproduzir ideias que são imperfeitas, que são incompletas, de uma maneira agressiva, causando problemas de agressões que a gente está vendo, e esses problemas até que podem levar a uma ruptura da nossa ordem de Estado. O que você acha sobre o Lula ter aceitado virar ministro exatamente nesse momento? Bom, eu acho que a Dilma, eu penso nela como uma governante inábil, né? Ela não entende a questão política, como se colocar, e eu imagino que ela já foi uma falha, não dela como pessoa, mas do grupo político, acreditar que um partido como o PMDB participaria da base do governo dessa forma tão pacífica, sem reivindicações, sem pedir dinheiro, sem pedir algo em troca. Então eu acho que ela, sabendo que já não teria tanto apoio assim do PMDB, seja porque não tinha dinheiro para pagar esse apoio, ou seja porque não teria mesmo do ponto de vista ideológico, desde o início do mandato, ela já deveria ter convocado mais a população, inclusive colocado o padrinho político dela, o Lula, em alguma pasta do governo, sim. Eu acho que ele é uma pessoa articulada, ele é uma pessoa que sabe do traquejo do governo, e a crise talvez não tivesse chegado onde chegou, né, nesse momento, se o Lula já estivesse no governo há muito tempo, auxiliando-a. Qual a sua opinião sobre Eduardo Cunha? Um charlatão, uma pessoa lamentável, uma pessoa que precisa nascer ainda muitas vezes para se tornar uma pessoa por quem eu tenho o mínimo respeito. Aécio Neves. Um hipócrita, um mentiroso, uma pessoa que não merece nada de respeito, porque eu acho que especialmente aqui em Minas Gerais, a gente conheceu o que o Aécio Neves fez com os professores, a gente sabe dos escândalos nos quais eles estão envolvidos, como é o caso da construção da cidade administrativa. A gente conhece o Aécio Neves bem para saber o quão mau caráter ele é, o quão mentiroso ele é. E eu espero que o Brasil saiba disso, não pela pior via, que é tendo o Aécio no poder, mas acreditando nas pessoas que falam que o Aécio não. Eu não tenho nada muito especificamente contra o PSDB. Eu acho que o PSDB certamente tem pessoas muito competentes, filósofos, deve ter pessoas, gente boa, que se abusar, quer mais ou menos aquilo que o PT também quer, a sua ala mais pensadora. Então, o meu problema não é tanto com a ideologia do PSDB, mas com alguns elementos, como é o caso do Aécio Neves, que é uma pessoa com quem eu não confio, como é o caso do Geraldo Alckmin, que é uma outra pessoa que é lamentável, que é uma pessoa que trata o estado de São Paulo como se fosse seu feudo, como o José Serra, da mesma forma como no PT também nós tivemos figuras que não são tão benquistas assim, então eu também não confio. Eu acho que você demonizar um partido, independente de qual partido, é um erro, porque um partido é feito de pessoas, você tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os partidos, em todos os momentos. Por isso que eu acho que essa crítica que a direita tem feito contra o PT, ela é um erro, ela é um desserviço à democracia também. Porque, na verdade, o que a gente precisa é fazer PT e PSDB acharem os seus pontos comuns, filosoficamente, quais são os seus pontos de convergência, e botar esses pontos para realmente funcionarem, porque eu acho que os dois têm projetos interessantes para o Brasil. Você falou sobre a mídia, você falou que tem esperança de que as pessoas tenham consciência de que elas se informam por meios, né, que tenham determinados interesses, determinados viés ideológicos. Você acha que isso acontece? Isso é possível de acontecer? Ou você vê mais uma pregação para convertidos hoje? Olha, eu tenho esperança de que as pessoas que elas se interessem mais, mas eu tenho consciência de que isso é um processo lento, né? Não adianta eu querer de hoje para amanhã que todas as pessoas sejam conscientes sobre o papel da mídia, sobre o seu papel como cidadãos. Isso é uma construção e isso leva tempo, né? É muito
eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho tempo o meu trabalho não é um trabalho extremamente desgastante. Eu sou uma pessoa que tem uma certa formação, então eu tenho tempo de buscar diferentes fontes, seja na internet, seja conversando com as pessoas, para formar as minhas próprias opiniões, que obviamente são opiniões que vêm de outros grupos, de mídia e outras pessoas também. Agora, eu acho que é demais querer que aquele sujeito que trabalhou 12 horas no dia, pegou mais 2 horas de ônibus para chegar em casa e mais 2 para voltar para o trabalho, que essa pessoa tenha disposição para agir na sociedade enquanto um cidadão da mesma forma que eu, porque ela é uma pessoa que está mais cansada, desgastada. Isso é muito difícil, então eu não posso querer esperar isso dela. Então eu imagino que é um processo, esse processo de conscientização sobre o papel do cidadão e sobre o papel da mídia na sociedade, é um processo que a gente vai conseguir à medida que a sociedade for se tornando mais civilizada, mais educada, mais consciente dos seus direitos e dos seus deveres, do seu papel enquanto cidadão também. Então é um processo lento, que assim, eu tenho esperança de que um dia ele vai acontecer, mas eu ainda acho que nós não estamos num estágio muito evoluído nisso. Você falou um pouco sobre o perfil dos manifestantes em São Paulo, e a gente tem pesquisas que mostram que o perfil é teoricamente de pessoas mais escolarizadas, né, com uma renda elevada. Essas pessoas não seriam exatamente essas que deveriam ter uma consciência maior? Você percebeu uma radicalização lá. Então, isso não corresponderia ao perfil que a gente esperaria delas, né? Eu acho que é uma pergunta bacana, você está me fazendo pensar sobre isso agora, mas ainda assim eu acho que é válido, porque a ignorância é uma coisa que ela é problemática para todo mundo. Ela é problemática para aquele sujeito que estudou muito e ela é problemática para aquele sujeito que não estudou nada. Então, o conhecimento técnico, ele não necessariamente é o fator, o conhecimento técnico ou científico ou acadêmico, ele não necessariamente é o fator que vai dizer se uma pessoa é cidadã, consciente politicamente ou não. Então, eu acho que as pessoas que eu vi lá, naquela manifestação, são pessoas que tinham uma opinião. Não sei seus históricos familiares, as mídias que lê, são pessoas que em tese teriam mais condições de discernir sobre os prós e os contras, sobre as polarizações. Não fazem, não sei dizer porquê, mas eu acredito que se eu tenho X números de pessoas que não fazem essa crítica, eu acredito que eu tenho um X mais elevado a uma potência maior de pessoas que sim, que fazem essas conexões, que fazem essa crítica. Da mesma forma como as pessoas menos escolarizadas, com menos contato ou menos instruídas, elas podem ter uma consciência política muito apurada, muito avançada. Mas o fato de elas terem mais acesso à escolaridade dá a elas mais conexões com outras pessoas para poder colocar em xeque os próprios conhecimentos e para poder combater as visões de mundo que ela tem. Então eu acho que a questão da educação, quando eu coloco, ela não é necessariamente uma educação formal, é uma educação crítica política, uma educação que aquelas pessoas que estavam em São Paulo no dia 13 talvez não tenham, e que algumas dessas pessoas que talvez tenham uma escolaridade formal menor do que as pessoas do dia 13 tenham, penso eu. Pode haver um resquício de ódio de classe ou de incômodo com a redução da desigualdade, por menor que ela seja aqui no Brasil, promovida pelos governos do PT? Eu acredito que sim, eu acho que pode haver, porque é um efeito, um fenômeno interessante. No Brasil a gente vê, né, você fala, olha, não, eu não tenho preconceito nenhum, olha, eu desconheço o preconceito, e na verdade em pequenas ações você ainda tem resquícios de preconceitos contra tudo e contra todos, contra negros, contra ricos, contra pobres, contra mulheres, contra homossexuais, contra vários grupos, né, de diversas formas. Esses preconceitos, eles são muito mais velados que explícitos. Então eu acho aquela coisa, o pobre incomoda o rico, sim, da mesma forma como o rico também incomoda o pobre. Então eu acho que é uma relação que precisa ser sanada. As pessoas estão num país para crescer juntas. Elas têm que crescer juntas, elas precisam se comunicar. Não é se colocando em polos diferentes nessa balança que elas vão chegar a um ponto, porque o máximo que você vai conseguir é um reforço dessas ideias radicais, uma criação de unidades separadas da unidade país, né, da unidade todos juntos,
Então, eu acho que é mais ou menos por aí. 2018, qual que é a sua perspectiva? Será que a gente chega até lá? Bom, olha, eu sinceramente o que eu gostaria de ver em 2018 é a Dilma Rousseff entregando a faixa presidencial para qualquer pessoa. Eu acho que já seria um grande avanço na conjuntura atual dessa semana. Ver a Dilma entregando a faixa, seja para o Aécio, para o Fernando Henrique, para o Lula, menos o Bolsonaro. Mas eu acho que mesmo que ela entregasse para o Bolsonaro, desde que fosse um processo democrático, se assim o fosse, tudo bem. O que não pode é golpe. Eu não suporto o Bolsonaro, tenho ojeriza dele. Mas tá, ela que entregue a faixa para alguém, que ela tenha condições de chegar até 2018. Mas o que eu realmente gostaria de ver é a Dilma Rousseff entregando a faixa presidencial para o Cristóvão Buarque. É o único candidato no qual eu votaria ainda acreditando em alguma coisa. Você votaria no Lula em 2018? Depende dos... Se eu votaria no Lula, depende dos outros elementos. Eu não votaria na Dilma, mas eu votei na Dilma. Mas eu votei na Dilma porque o outro candidato era o Aécio Neves. Eu votaria no Lula? Bom, eu votaria no Lula se o outro candidato fosse o Aécio Neves. Mas se o candidato não fosse o Lula, mas fosse um saquinho de chup-chup, um pedaço de palitinho, eu também votaria no palitinho ou no saquinho de chup-chup se o outro candidato fosse o Aécio Neves. Então é isso. Marina Silva. Não votaria. Não votaria nela porque eu acho a Marina fraca e eu acho ela aproveitadora. Ela não acredito que ela tenha culhões para fazer um país decente, não. Eu acho que ela se venderia facilmente para as crenças dela. Especialmente crenças que, na minha opinião, são muito radicais. Sérgio Moro, Joaquim Barbosa. Sérgio Moro, você precisa botar na bateria? Se eu votaria no Sérgio Moro ou no Joaquim Barbosa, eu espero que eles não sejam candidatos, porque eles precisam ter consciência de que o papel deles tem que ser exercido no judiciário e não no executivo e no legislativo. Quando os juristas começam a se tornar políticos, eu acho que há, no mínimo, uma confusão das esferas de poder e eles pegam os princípios do Montesquieu e jogam no lixo.